Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal objetivado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil, e os números, as estatísticas atestam isso, é o que a gente vem demonstrando edição após edição. E antes de mais nada, eu agradeço as novas inscrições, agradeço sobretudo os compartilhamentos dos já anteriormente inscritos, que são fundamentais para a gente gerar novas inscrições para o canal SC Think Tank, cujo objetivo geral, repito, é disseminar uma reflexão crítica permanente sobre o estado de Santa Catarina, sobre os aspectos do desenvolvimento, e nesse sentido a audiência, as inscrições e os compartilhamentos de cada um são absolutamente fundamentais. Dito isso, na semana passada nós falávamos sobre o ranking da geração de empregos no primeiro semestre de 2024 no Brasil, que gerou um saldo positivo de 1.300.000 empregos. A gente está numa ascendente, isso é muito importante, e demonstrei aqui o ranking dos primeiros 7 estados maiores geradores de empregos durante o primeiro semestre de 2024, mostrando que Santa Catarina, nesse ranking, ficou em 4º lugar, com 95.400 empregos gerados de janeiro até final de junho, ficando atrás apenas de São Paulo, de Minas Gerais e do Paraná. E aí é preciso destacar o seguinte, bom, inclusive lembrar que nesse ranking do 7º, vamos lá, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, depois vem lá o Rio de Janeiro, Goiás, e ainda vem o estado da Bahia. Nesse ranking, observem, não aparece o estado do Rio Grande do Sul por conta da tragédia, da catástrofe ambiental que sofreu no primeiro semestre desse ano, problema grave que todo o Brasil conhece, acompanha, continuamos acompanhando e certamente a retomada disso é longa, mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma força capaz de, ao longo do tempo, recuperar em grande medida e voltar a ser um estado gerador de empregos, tanto é que continua sendo um dos 5 maiores PIBs do Brasil, o 6º é Santa Catarina. Então, o Rio Grande do Sul fora, Santa Catarina acabou ficando ali em 4º lugar, encostando no Paraná e superando outros estados com população maior. Então, isso é importante de a gente destacar, porque com muita frequência nós chamamos atenção justamente para a importância da estatística que nos oferece, que nos proporciona justamente a ideia de proporção. E em termos proporcionais, volto a lembrar, Santa Catarina, que tem 3,6% da população, segundo o IBGE 2022, contribuiu durante o primeiro semestre de 2024 com 7,3% dos empregos, do saldo positivo de empregos gerados no Brasil. Então, nós temos uma proporção de 3,6% da população brasileira e nós geramos 7,3% dos empregos no primeiro semestre, ou seja, nós temos um índice que é mais do que o dobro daquilo que proporcionalmente cabe a Santa Catarina gerar em termos de emprego, cabe de ter gerado no primeiro semestre. Repito, com uma população de 3,6, a gente poderia ter, para ter cumprido a nossa meta, a nossa obrigação, por assim dizer, na falta de outra expressão, 3,6% dos empregos. Acontece que nós geramos 7,3% e com isso nós alcançamos o maior índice proporcional do país no primeiro semestre de 2024, algo que quero lembrar aqui ao espectador qualificado do SC Think Tank, vem se repetindo semestre após semestre. Nós estamos sempre superando as nossas metas e gerando empregos numa proporção significativamente maior do que a nossa população. Para ter uma ideia, lembrando aqui, São Paulo gerou
cerca de 32, 33% acima daquilo da sua proporção de população, Minas Gerais 25%, Paraná 55%, Goiás também chegou próximo desses 55%, proporcionalmente a maior em relação ao percentual de população, e Santa Catarina, em primeiro lugar, proporcionalmente gerou 102% dos empregos. Então vamos lá, nós temos um estado que tem 1% do território, 3,6% da população, ficou em quarto lugar na geração de empregos, disputa ali sempre a terceira ou quarta colocação em termos de renda per capita no Brasil. A gente só perde para São Paulo, que é a tradicional locomotiva do país, mas nós estamos ali ajudando a empurrar para frente, para cima. E perdemos também para a Ilha da Fantasia, no Planalto Central, né? E aí ficamos em terceiro ou quarto lugar em termos de renda per capita, disputando inclusive ganhando do Rio de Janeiro, disputando com o estado do Mato Grosso, que assim como o Mato Grosso do Sul vem crescendo ano após ano e consegue melhorar significativamente no ranking inclusive de renda per capita, né? Mas lembrando que a economia de Santa Catarina é uma economia extremamente diversificada e esse é um atributo que nos ajuda a entender o caráter promissor da própria história do desenvolvimento socioeconômico do estado de Santa Catarina. Então, voltando, 1% do território, 3,6% da população, não chegamos ainda a 5% do PIB, nós estamos aí com quase 4,7%, segundo dados aí comparativos entre o PIB nacional de 2023 e aquilo que o governo estadual, os governos estaduais divulgam também, né, cada um o seu. Então, nós chegamos perto de 4,7%, lembrando que, olha só, é o que eu estou falando, nós estamos numa crescente há muito tempo, há décadas, na verdade, porque no ano de 2000, nós tínhamos nós representávamos em torno de 3,5% do PIB nacional. Em 2010, nós já representávamos 4%. Em 2022, nós alcançamos praticamente a marca de 4,7%. E continuando assim, antes de 2030, Santa Catarina provavelmente estará encostando nos 5%, ou talvez até ultrapassando 5% do PIB nacional. Se alguém, por alguma razão, achar que isso é pouco, tem que lembrar o seguinte, que o Paraná e o Rio Grande do Sul, dois estados que estão à nossa frente, têm respectivamente em torno de 5,1, 5,2, são muito próximos entre si, a participação do PIB. O Paraná, em 2023, representou 5,1% do PIB. E o Rio Grande do Sul, alguma coisa em torno disso também. Pode ser que no ano de 2024, agora que o Paraná demonstrou um crescimento muito importante, significativo no primeiro semestre, chegou a crescer, segundo dados da Agência de Informação do Estado do Paraná, mais de 7%, pode ser que lá 1/10, 2, 3/10 aumente em relação ao todo, né, ao 100% nacional. Mas Santa Catarina também continua crescendo, também cresceu acima da média, cresceu, segundo informações da imprensa, 3,7% no primeiro semestre, enquanto o Brasil cresceu 2,5%. E isso vem acontecendo semestre após semestre, o que faz com que, semestre após semestre, ano após ano, Santa Catarina aumente a sua proporção no PIB e nos faz presumir aqui que antes mesmo de 2030 a gente acabe chegando a 5%, encostando ali com o Rio Grande do Sul e o Paraná, e aí disputando sexto, quinto e quarto lugar. Então, esse 1% da população, do território, 3,6% da população, 4,7% do PIB, que nos próximos anos é possível presumir que a gente chegue aos 5% do PIB nacional, além do ranking dos estados que mais geraram empregos também,
a imprensa divulgou, a NSC, na coluna do Jefferson Saavedra, com quem eu tenho tido alguma comunicação aqui e tem me mandado algumas informações importantes também para aprofundar a análise, que é o que a gente vai fazer na sequência aí. Mas nesse momento basta dizer que saiu o ranking das 50 cidades que mais geraram empregos no Brasil, e dessas 50, 10%. Esse 1% do território nacional tem 10% das cidades entre as que mais geraram empregos no Brasil. E aí tem que dizer o seguinte, nós estamos falando de uma relação de cidades, todas elas, que estão na frente das cidades catarinenses, têm população bem acima das cidades catarinenses. Então, novamente, eu quero chamar a atenção para o caráter da proporcionalidade, que é o que, na medida em que a gente entende isso e a estatística nos permite compreender isso, é aí que a gente entende a grandeza de Santa Catarina. Então, para finalizar a edição desta semana e continuar com o assunto na semana que vem, faço lembrar, são 10% das 50 cidades que mais geraram empregos no Brasil. 10% são de Santa Catarina. E todas elas com população maior do que as cidades catarinenses. Então, vamos lá, para fechar aqui, lembrando, aprofundo na semana que vem, as 5 cidades são Joinville, espetacular, Itajaí, extraordinário, Chapecó, monumental, São José, fantástico, e Blumenau, como esperado, estão entre as 5 cidades catarinenses que mais geraram empregos, e essas 5 representam 10% das cidades brasileiras que mais geraram empregos no primeiro semestre de 2024. E, como eu digo, é um contínuo, isso vem se repetindo ao longo dos anos precedentes. A gente continua a semana que vem falando sobre esse assunto.